Compartilho com você, querido irmão, querida irmã, o Evangelho de sábado, dia 22 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de João, capítulo 21, versículo de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinou sobre o peito de Jesus durante a última ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste sábado do mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós acompanhamos no Evangelho os últimos versículos do Evangelho de João. O texto do Evangelho do dia é a conclusão do Evangelho de João e está em continuidade ao texto de ontem, onde vimos Jesus reabilitando Pedro e confirmando sua missão de pescar e apacentar. O texto de hoje nos ajuda a olhar para os dois grandes apóstolos de nossa igreja, Pedro e João, e aprender deles algumas lições. Eis alguns detalhes do texto que ouvimos. Pedro virou-se e viu João. O que estava fazendo Pedro? Estava caminhando com Jesus e declarando seu amor por ele. Tu sabes tudo, sabes que eu te amo. E enquanto caminhavam, estavam sendo seguidos por João, o discípulo amado. Nas entrelinhas podemos dizer que ali Pedro se tornou pastor e a primeira ovelha a segui-lo foi João. João é o seguidor de Jesus da primeira hora e no capítulo 13 ele aparece como o discípulo amado que reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus numa atitude de intimidade e confiança. No capítulo 18, vemos o discípulo amado aproximar-se com Pedro do portão, que dá acesso ao pátio onde Jesus foi julgado. Só ele entra. Pedro fica fora e lá nega Jesus por 3 vezes. No capítulo 19, vemos João junto à cruz de Jesus com Maria, mãe de Jesus, e 2 outras mulheres. De fato, João é o único dos discípulos que permaneceu fiel até o fim. Qual a diferença de atitudes entre João e Pedro? Pedro é presunçoso e ao mesmo tempo medroso. João é discreto e fiel. Nos evangelhos da ressurreição, vemos Pedro duvidando e moroso em crer em Jesus ressuscitado. Já João vê o túmulo vazio e os panos e foi suficiente para crer.
O que dizer ainda de ambos? A graça atuou em cada um a seu modo, conforme a vontade, ajuda e colaboração de cada um. Olhando para os dois grandes apóstolos, Pedro e João, podemos afirmar: antes do primado da missão de apacentar as ovelhas, há um outro, o primado da fé e do amor. Concluindo, faço uma pergunta. Hoje, com quem nos parecemos mais? Com Pedro ou João? Que Deus o abençoe neste sábado dedicado a Nossa Senhora e fique iluminado por esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.